As tradições africanas são tradições e são civilizações de palavra falada, isto é, uma tradição oral. Em África, o testemunho é passado de geração em geração através da palavra falada. Até na África Ocidental, que a partir do século XVI já existia a escrita, ela ficava para trás porque predominava sempre a palavra falada. E em Moçambique não é diferente. Moçambique é uma tradição de palavra falada. Nós, em Moçambique, começamos todas as nossas histórias com Karingana ou a Karingana. E o povo responde Karingana. Para além desta tradição falada, existe em África outra tradição que é dos símbolos africanos. Esta é outra forma como os povos africanos comunicam uns com os outros. Em Moçambique, esta tradição não é tão forte como no Ocidente africano, mas estes símbolos africanos são vistos em quase tudo e no dia a dia dos povos africanos. E são estes mesmos símbolos que mais tarde passam, para além dos utensílios diários, para aquilo que nós hoje usamos como tecido africano, a capulana. A capulana é um tecido que todos nós usamos. A capulana faz parte da nossa tradição. A capulana encontramos em todo o sítio. As mulheres que fazem neneca aos bebés, nós amarramos a capulana para tudo. E é uma vergonha para uma mulher africana não ter uma capulana na carteira, né? As nossas mães, as nossas tias ensinam-nos que isso faz parte da nossa tradição. E eu pergunto-vos, alguém sabe de onde vem esta capulana? Como é que ela chegou a Moçambique? Como é que ela chegou à África? Quem fez a primeira capulana? Como é que ela foi concebida? O que é que significavam os desenhos e os símbolos que estavam nela? Alguém sabe responder? A primeira capulana chega à África no século IX e X e chegou primeiro em Quênia, em Mombasa e na ilha de Moçambique. Esse foi foram os primeiros pontos que este tecido teve contacto com o povo africano. No século XVI, ela chega ao Ocidente africano pela mão dos holandeses, que era uma imitação do tecido Java da Indonésia. E os holandeses, quando chegaram à Indonésia, gostaram de Java e decidiram criar uma tecnologia para imitar esta produção. E foram industrializar a produção. E eles voltaram para a Indonésia na esperança de que iam começar um negócio novo. E qual foi o espanto deles quando aquele tecido foi rejeitado? Que eles disseram, nós preferimos este nosso tecido tradicional, feito à mão. E eles tinham criado um produto que já não tinha mercado. E quando estavam a voltar para a Holanda, foram a Gold Coast, que é o Ghana, e lá aquele povo gostou deste tecido. E foi a partir daí que a capulana, o tecido africano, Kitenge, Kanga, Ankara no Ghana, chegou à África. Hoje, o mercado africano é qualificado a 5 bilhões de dólares. Desses 5 bilhões de dólares, somente 15% fica em África. Isto é, nós fazemos parte ou nós consumimos um produto do qual nós não temos nenhum benefício económico. O benefício económico deste produto vai todo para a China, para a Índia, para a Holanda. A maior empresa de produção de têxtil africana é uma empresa holandesa. Eles dominam o mercado africano com 30% de todas as vendas. Então eu me pergunto, e pergunto a vocês, deste tecido africano, desta indústria têxtil africana, qual é a parte que é africana, para além do consumidor? Qual é o papel que nós temos neste todo processo de produção? Faz sentido para vocês que o maior símbolo da nossa identidade, que é a capulana, seja produzido por outros? Faz sentido que nós deixamos que, mais uma vez, a nossa história seja contada por outros? Eles não entendem o que é o nosso dia-a-dia, eles não sabem o que é a nossa cultura, eles não sabem o que é Moçambique, o que é a África do Sul, mas eles dominam a nossa história. Eles criam estes tecidos, eles trazem e nós consumimos. E nunca nos perguntamos qual deveria ser a nossa real parte. Nunca paramos para pensar que se calhar devíamos fazer parte desta indústria de uma forma muito mais robusta, que devíamos tentar produzir o nosso próprio tecido. Todas as fábricas que existiram de capulana até hoje,
hoje em dia já fecharam, porque não aguentaram com a indústria que veio da China. E isso, não há nada que trave estas capulanas a entrar nos nossos países, não há nada que proteja a nossa indústria nacional desta tendência. E eu digo, nós decidimos em 2015 que queríamos fazer parte deste movimento. Em 2015, eu estava a fazer um mestrado de tecido na Alemanha e quando eu estava a querer perceber de onde é que vem esta capulana, eu fui à Holanda para investigar mais sobre esta capulana. E quando eu cheguei à Holanda, eu fui à fábrica e eu entrevistei-los. Como é que vocês fazem a capulana? Como é que vocês interpretam as culturas africanas? Como é que vocês põem os símbolos africanos? Qual é a parte que os criadores africanos e os pensadores africanos, os nossos contos, a nossa cultura, como é que ela é integrada nestes tecidos que vocês criam? E eles não souberam responder. Eles não souberam dizer qual era a nossa parte. E eles me responderam: nós não interagimos com os africanos, nós somente desenhamos um tecido que eles consomem. Nós criamos tudo aqui a porta fechada e vamos deixar em África e eles compram. Mas por que vocês não interagem com os africanos? Porque sempre que nós tentamos fazer alguma coisa com eles, sai uma coisa assim meio medíocre, meio de mercadinho. E eu fiquei chocada. E eu apercebi-me naquele momento que ela nem se apercebeu que eu era africana e que a minha forma de falar, por ter uma pronúncia muito americana, fez-lhe esquecer que quem estava em frente dela era uma mulher negra e provavelmente, se não era africana, de descendência africana. E os outros colegas ficaram meio envergonhados. E eu decidi, naquele dia, muito indignada com aquilo que eu ouvi, que eu não ia fazer parte dos consumidores, que eu não ia mais deixar que os outros ditassem aquilo que o meu povo devia consumir e que eu ia criar a minha própria empresa de tecidos e que eu podia desenhar a minha capulana, porque nada melhor do que ninguém, nada melhor do que eu para perceber e saber quem são as mulheres africanas, quem é o povo africano, do que eles gostam, quais são as histórias, para respeitar esses contos. E quando eu cheguei a Moçambique e conheci a Jamila, assim nasceu a Karingana ou a Karingana. E escolhemos esse nome mesmo de propósito, porque nós contamos histórias em tecido. Nós queremos mudar a narrativa da indústria têxtil africana através das histórias que nós contamos, através da minha história, da tua história e da história dos nossos povos. Nós queremos que as histórias de Moçambique e de África saiam de nós para eles e não que sejam eles a ditar-nos como é que devia ser. Porque estamos num período que todos nós queremos procurar soluções e buscar soluções de dentro para fora. Ninguém pode criar uma solução para nós sem perceber as dificuldades que são trabalhar em Moçambique. Ninguém conhece o nosso povo melhor do que nós. E não entramos nisto com uma cabeça de sonhadora. Percebemos que é uma caminhada muito longa e que há muitas outras coisas que têm de acontecer para isso ser verdade. Para existir uma indústria têxtil, precisamos de escolas de moda, precisamos de técnicos de moda, precisamos de engenheiros têxteis, precisamos de ter a cadeia toda de valores de tecido em Moçambique, desde o algodão, o fio, a linha, até o tecido. Mas isso precisa de acontecer de uma maneira muito bem pensada. E já existe esta forma de pensar, mas nós todos temos que nos aperceber que é preciso levar esta coisa a sério. Não podemos pensar que a moda ou a capulana é uma coisa só de cultura. É um negócio, e um negócio que dá muito dinheiro se ele é bem feito. E é uma indústria que pode mudar a cara do nosso país. É uma indústria que tem um valor cultural, mas também tem um valor monetário. E é assim que nós devíamos olhar para esta tal de capulana que nós todos usamos. Eu partilho esta história com vocês, não só para falar sobre a minha empresa ou aquilo que nós queremos fazer, ou porque nós achamos que nós somos as únicas que pensamos assim, mas para vos dizer que quando se tem um sonho e quando se decide que nós vamos deixar de ser consumidores, é possível. É possível fazer e nós devíamos fazer. Nós somos jovens e há uma geração toda que procura uma nova identidade africana,
uma identidade que é construída por nós e não é dita que aquilo que vem de fora é melhor que o nosso. Nós não queremos rejeitar a cultura que os nossos avós nos ensinam. Todo mundo está a voltar para trás e já decidiu que aquilo que é importante é aquilo que vem da raiz. Então, está na hora de nós também aprendermos a contar as nossas próprias histórias. Obrigada.